Bem, meus irmãos, vamos para mais uma aula aqui. Já tem um tempinho que eu não faço aula aqui no Catecismo de Heidelberg, né? Estava passando por algumas mudanças, né? Mudamos de cidade. E agora eu sou pastor de uma outra comunidade, pelo menos durante esse ano de 2021, né? Para um projeto missionário. E estou em Maceió, capital de Alagoas, e estou pastoreando a Igreja Reformada Nova Geração, tá certo? E então, porque mudança, né? Semana passada, organização, teve como eu realmente elaborar aulas, né? E era muita coisa para organizar, mas estamos voltando agora, beleza? Vamos então avançar para o nosso estudo no Catecismo de Heidelberg. Antes, se você é inscrito no canal, muito obrigado, tá bom? Continue apoiando o canal. Se você não é inscrito, se inscreva, marca o sininho das notificações, dá o seu joinha, não é? Aproveita o conteúdo que tem aqui, as playlists que nós temos aqui. E é claro, recomendo o canal para mais pessoas que você conhece, tá bom? Dá uma força aí pro nosso canal, porque o objetivo aqui realmente é expor fé bíblica reformada confessional, tá certo? Vamos então avançar aqui para nossa aula. Hoje vamos para a nossa aula de número 18, tá certo? Estudamos na aula anterior justamente o dia do Senhor 25, quando falamos sobre a palavra e os sacramentos. E hoje vamos nos concentrar no sacramento do batismo. Para isso, eu estarei usando tanto o Catecismo de Heidelberg, como também
a Confissão de Fé de Westminster, não é? E, é claro, também o Catecismo Maior de Zacarias dos Sinos, que tem aqui nesse livrinho Introdução ao Catecismo de Heidelberg, beleza? Vamos então à leitura do Dia do Senhor 26. Pergunta 69, que diz bem assim: como o santo batismo lhe faz saber e lhe assegura que o único sacrifício de Cristo na cruz lhe beneficia? Resposta: do seguinte modo: Cristo instituiu esse lavar exterior e deu com ele a promessa de que, tão certo quanto a água remove a sujeira do corpo, assim também o seu sangue e espírito removem a impureza da minha alma, isto é, todos os meus pecados. Tá? Só para relembrar também o que nós estudamos na semana passada sobre a palavra dos sacramentos, nós aprendemos, semana passada não, né, na última aula, que já faz um tempinho na verdade, quando pensamos em sacramentos, pensamos justamente em sinais e selos visíveis, não é, que Deus nos deu para a edificação ou o fortalecimento da nossa fé, tá bom? Dessa vez eu uso os padrões de fé de Westminster para falar um pouquinho sobre o que são sacramentos, né? Tem uma definição muito interessante aqui. Dos sacramentos, Confissão de Fé de Westminster, diz bem assim: os sacramentos são sinais, são santos sinais e selos do pacto da graça, imediatamente instituído por Deus para representar Cristo e os seus benefícios e confirmar o nosso interesse nele, bem como para fazer uma diferença visível entre os que pertencem à Igreja e o resto do mundo, e solenemente obrigá-los ao serviço de Deus em Cristo, segundo a sua palavra. Inciso 2. Em todo sacramento há uma relação espiritual ou união sacramental entre o sinal e a coisa significada, e por isso os nomes e efeitos de um são atribuídos ao outro. Inciso 3. A graça significada nos sacramentos, ou por meio deles, quando devidamente usados, não é conferida por qualquer poder neles existentes, nem a eficácia deles depende da piedade ou intenção de quem o administra, mas da obra do Espírito e da palavra da instituição, a qual, juntamente com o preceito que autoriza o uso deles, contém uma promessa de benefício aos que dignamente o recebem. Inciso 4. Há só 2 sacramentos ordenados por Cristo, nosso Senhor, no Evangelho: o batismo e a Santa Ceia. Nenhum destes sacramentos deve ser administrado senão pelos ministros da palavra legalmente ordenados. E, inciso 5. Os sacramentos do Velho Testamento, quanto às coisas espirituais por eles significados e representados, eram em substância os mesmos do Novo Testamento. Tá? Então aí temos um resumo aqui nesse artigo da Confissão de Fé de Westminster, não é? O artigo 27, sobre os sacramentos, tá certo? Nós temos algo muito similar quando olhamos, por exemplo, para o Catecismo Maior de Zacarias dos Sinos. Por exemplo, na pergunta 274, quando ele pergunta o que são sacramentos, e a resposta: são sinais do pacto entre Deus e os crentes em Cristo, ou selos da justiça da fé. Pergunta 275. Diga isso com mais clareza. Os sacramentos são cerimônias instituídas por Deus e acrescentadas à promessa da graça, para que ele mostre claramente aos crentes a graça prometida no Evangelho, isto é, a comunicação de Cristo e de todos os seus benefícios, para que por meio destes penhores visíveis e testemunhos públicos, por assim dizer, ele dê a todos os que usam essas cerimônias com fé verdadeira a certeza de que essas promessas lhes pertencem e de que lhes valerão para sempre, e para aqueles que os usam, se obriguem por si mesmos a perseverar na fé e na piedade verdadeiras para com Deus. Então, temos aqui algumas perguntas para refletir no que são sacramentos. Vamos agora sim voltar para o Dia do Senhor 26, não é? Sobre o sacramento do batismo. Então, a resposta à pergunta 69, sobre como o batismo nos assegura e nos... eu vou ler de novo a pergunta, né? Como o santo batismo lhe faz saber e lhe assegura que o único sacrifício de Cristo na cruz lhe beneficia? A resposta do seguinte modo: Cristo instituiu esse lavar exterior e deu com ele a promessa de que, tão certo quanto a água remove a sujeira do corpo, assim também o seu sangue e espírito removem a impureza da minha alma, isto é, todos os meus pecados. Então, aqui nós temos justamente uma explicação muito clara e simples, na verdade, né? Bem pastoral, sobre a natureza do sacramento. Quando nós pensamos naquilo que o sacramento ensina, algumas pessoas podem ficar pensando bem assim: mas espera aí,
eu estou vendo um ato, não é, do batismo, que é ou mergulhar uma pessoa num rio, numa piscina, ou um processo de efusão, que é derramamento de água sobre a pessoa, ou então de aspersão, que é geralmente como nós praticamos, embora a forma não importa tanto assim, não é? Mas eu só estou vendo o ato de uma pessoa recebendo água no seu corpo, não é? E como é que isso pode ter tanto significado, tanto sentido? Quem está desacostumado a investigar a natureza das coisas, a natureza dos sacramentos, pode pensar que nós estamos fazendo inferências, não é? Pode imaginar bem assim, peraí, mas eu não vejo isto com clareza na escritura. Eu só estou vendo a ordem, não é? E o ato, o registro, o relato do ato acontecendo. Mas eu não estou vendo nenhum desenvolvimento teológico acerca disso. Logo, o que vocês reformados estão fazendo é uma inferência. Na verdade, não é uma inferência do jeito que as pessoas estão pensando. O que nós estamos fazendo aqui é explicando a natureza do uso do sacramento. Tá? O uso do sacramento, ou o porquê Cristo ordenou que fosse com água, não é? Toda a forma em si, a cerimônia em si, ela tem um propósito. Não é? E a própria forma, não é? Ou os elementos, ou a ordenança em si, ela aponta para um objetivo, não é? Ou seja, há uma natureza do sacramento. Tá? E quando nós olhamos para a forma em si, podemos perceber nitidamente o seu princípio. Então, observe. Cristo, então, nos faz saber, ou seja, o sacramento nos comunicam verdades. Então, por meio do sacramento, estamos aprendendo. Isso nós podemos pensar tanto no sacramento da Antiga Aliança como da Nova também. Não é? Aqueles sinais eram para ser vistos, sinais visíveis e santos, para comunicar alguma coisa, para ensinar alguma coisa. Não é? Ou seja, então Cristo está nos fazendo saber de alguma coisa quando ordena o sacramento do batismo. Então, toda vez que o batismo acontece, o Senhor está nos ensinando alguma coisa, está nos comunicando alguma coisa, tá bom? Então, ele nos faz saber, não é? E assegura que o único sacrifício de Cristo na cruz nos beneficia, porque no fim, o sacramento, ele aponta diretamente para o sacrifício de Cristo. Assim como a palavra, não é? Ele aponta para o sacrifício de Cristo. E a resposta do seguinte modo: Cristo instituiu esse lavar exterior, ou seja, a ideia da água tem a ver com pureza, com limpeza, não é? E é uma ideia bem universal. Cristo usou elementos que eram bem comuns, não é? Ele não pegou nada que não existisse já, nenhum tipo de prática que fosse absolutamente nova. Na verdade, cerimônias de purificação com água existem em várias outras religiões, não é? Em várias outras culturas. Então ele usou, na verdade, elementos, não é? Que são bem conhecidos, que são universais e podem ser usados em qualquer povo. Não tem uma limitação. Não é como no caso, por exemplo, dos judeus. Quando receberam a circuncisão, o sacramento ele tinha um aspecto espiritual permanente, que continua com o batismo, mas também tinha um aspecto mais local e cultural, restrito àquela nação de Israel, que é simplesmente a maneira como era executado o sacramento, ou seja, a forma, que era a circuncisão, o corte no prepúcio. Então, Cristo, quando ele ordena o sacramento, ele está ensinando alguma coisa. Não é? A ideia de usar esse elemento universal, esse elemento que é comum, que tem a ver com purificação, que todo mundo pode entender, não é? Porque todo mundo pega água para fazer a limpeza de suas coisas, sejam roupas, o próprio corpo, sejam os utensílios de casa, não importa. É comum, é universal para o ser humano o uso da água para a limpeza. Então ele usa um exemplo, ou usa um elemento que seria absolutamente aceitável e compreensível, que fosse fácil de entendimento, tá? Então, quando ele fala de um lavar, o batismo como um lavar nesse sentido, exterior, não é? Algo que é aplicado no corpo, um lavar exterior, não é? Ele fala aqui, Cristo instituiu esse lavar exterior e deu com ele a promessa de que, tão certo quanto a água remove a sujeira do corpo, essa é a natureza do sacramento. É para o que ele aponta, não é? Assim também o seu sangue e espírito removem a impureza da minha alma, isto é, todos os meus pecados. E é um ponto muito importante, porque nessa linguagem sacramental, Cristo está dando um sinal, né, uma ordenança, uma cerimônia, que não é um fim em si mesma. Não é? O foco do sacramento em si, a natureza dele é ensinar algo que está além dele mesmo. Tá? Então o sacramento ele não é a própria bênção em si. Ele também não é o portador da bênção. Não. Ele aponta para.
entende? Ou seja, o sacramento está apontando para o sangue de Cristo, não é? A obra de Cristo e o Espírito Santo, entende? Que, digamos assim, são apontados na Escritura como sendo aqueles que purificam os nossos pecados. Então, o sangue de Cristo derramado por nós para a nossa purificação, ao mesmo tempo, o lavar regenerador do Espírito Santo. Então, são sinais, ou é o sinal do sacramento que aponta para essa obra de Cristo e do Espírito Santo. Então, o foco não é a água do batismo. O foco não é a forma do batismo. Se vai ser por imersão, por tripla imersão, não é? Ou então por efusão ou por aspersão, não é? Isso tem muito a ver com a questão cultural, local, não é? E não tem um peso tão grande assim, né? Tem a sua importância, mas não é uma coisa tão séria, tão importante a ponto de nos fazer rejeitar, por exemplo, o batismo de outra comunidade, né? Tipo, se vem alguém de uma comunidade batista, sei lá, católica romana, pentecostal, ou então ortodoxa, por exemplo, né? Alguns praticam o tríplice batismo, nós não vamos exigir que haja um rebatismo por causa da forma. Se houvesse algum tipo de problema nesse sentido, seria com relação à teologia, não por causa da forma, né? Alguns fazem questão, né? Geralmente batistas, eu não sei, claro, eu não posso falar batismo no sentido geral, tá? Eu não vou falar os batistas, porque alguns irmãos já mostraram aqui no canal que não se pode falar os batistas, porque é um termo muito genérico, porque há vários grupos diferentes dentro dos batistas. Então, alguns batistas, digamos assim, dão uma ênfase tão grande à forma do batismo que, se a pessoa foi batizado, não é, por aspersão, mesmo sendo adulto, porque eles não aceitam o batismo de crianças, né? Mesmo sendo adulto, eles acabam não aceitando que essa pessoa seja membro da igreja. Eu já vi várias, ouvi vários testemunhos, né, sobre isso, de membros que não aceitaram outros membros de outra igreja porque vieram de um contexto onde foram batizados mesmo adultos por aspersão, não é, por exemplo. Então se apega muito à forma. O ponto aqui não é a forma, né? O foco central do batismo é a sua natureza, não é para o que ele aponta, o que ele significa, né? E ele aponta justamente para a obra de Cristo e para a obra do Espírito Santo. Isso aqui é o ponto central, tá? Deixa-me dar uma olhadinha aqui no Catecismo Maior de Zacarias dos Sinos para fazermos um paralelo aqui, tá bom? Vamos lá, deixa eu mudar de página aqui. Deixa eu ver como é que tá a gravação aqui, se tá tudo certinho, tá, tudo ótimo. Tudo ok. Então, a pergunta 284 sobre o que é o batismo, eu vou ler para os irmãos só fazerem essa comparação. É o lavar com água em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, instituído por Cristo, para ser um testemunho de que quem foi assim batizado foi recebido por Deus no pacto da graça por causa de Cristo e foi santificado pelo Espírito Santo para a vida eterna, não é? Então, muito interessante como Zacarias dos Sinos colocou aqui essa resposta. A pergunta 285, o que significa esse lavar, não é? É o que nós vamos observar aqui na pergunta 70 de nosso catecismo, tá? Então eu vou ler primeiro a pergunta 70 e depois eu leio a pergunta 285 do Catecismo Maior de Zacarias dos Sinos. Vamos lá. O que significa ser lavado com o sangue e Espírito de Cristo? Ser lavado com o sangue de Cristo significa receber de Deus o perdão de pecados, por meio da graça, por causa do sangue de Cristo derramado por nós em seu sacrifício na cruz. Ser lavado com o Espírito Santo significa ser renovado pelo Espírito Santo e santificado para sermos membros de Cristo, para que morramos mais e mais para o pecado e vivamos uma vida santa e irrepreensível, não é? Então perceba que na resposta que nós temos aqui, nós temos já a ideia de um compromisso, né? Porque observe, o significado de ser lavado com o sangue e o Espírito de Cristo. Então, ser lavado com o sangue de Cristo significa receber perdão de Deus, não é? Receber de Deus o perdão dos pecados, tá? Ser lavado com o sangue de Cristo, a ideia da remissão, né? Por meio da graça, tá? Então, o batismo está apontando para isso, para a graça de Deus, é um meio de graça, então está apontando para a graça de Deus, certo? O batismo é um testemunho, não é, contra a ideia do mérito para a salvação. O batismo em si, ele foi ordenado, ele foi dado, ele não tem nada a ver com o mérito de ninguém neste mundo, não é? Então, foi algo dado por Deus, então ele é um testemunho da graça de Deus. Não é engraçado que pessoas que são sinergistas, não é, praticam o batismo? Qual o sentido disso, se realmente a natureza do batismo tem a ver com a graça de Deus, não é?
Ele fala por causa do sangue de Cristo derramado por nós em seu sacrifício na cruz. Então tudo aponta para a obra de Cristo. Ser lavado com o seu Espírito significa ser renovado pelo Espírito Santo e santificado para sermos membros de Cristo. Aí tem a ver com a ideia da regeneração. O batismo também aponta para isso. Então veja, o batismo ele não é a própria remissão dos pecados e também ele não é a própria regeneração. Nós não podemos entender de maneira nenhuma que o fato de alguém ser batizado, não é, o fato da água tocar no corpo do batizando, isso vai redimir a pessoa e vai regenerar a pessoa. Isso não faz sentido. Isso é, na verdade, uma forçação de barra ou a tentativa de fazer com que o sacramento seja um fim em si mesmo, como se ele fosse a própria bênção, como se fosse um tipo de poder mágico dado à igreja. E não é isso. O sacramento está apontando para Cristo e para o Espírito Santo e não para o próprio sacramento em si. Então quem realiza esta obra é Cristo e o Espírito Santo, não o próprio sacramento em si. Isso é muito importante para nós, porque ser sacramentalista nesse sentido é justamente você acabar dando ênfase aos elementos do sacramento, não é? E aí você acaba caindo em idolatria, porque você acaba confiando que a água recebe algum tipo de propriedade mágica, especial, poderosa, é santificada nesse sentido, para operar algo milagroso como a regeneração. E não é isso que acontece, é o Espírito Santo, tá? O Espírito Santo. Deus não deu poderes aos homens dessa forma, tá bom? É Deus que continua operando, tá certo? O batismo, ele é um meio de graça e ele então, porque é um meio de graça, ele comunica esta graça, ele aponta para esta graça, ele significa esta graça. Ele não é a própria graça, mas um meio de graça. Entende a diferença? Aqui, na pergunta 85, então, o que significa esse lavar? Não é? Nós temos aqui o lavar do Espírito Santo. Aqui, o que significa esse lavar? Que do modo como a água remove a sujeira do corpo, assim somos também purificados dos nossos pecados pelo sangue e Espírito de Cristo. É o que nós temos aqui, não é? No catecismo também. E aí vem, como somos purificados pelo sangue de Cristo? Não é? Aqui as perguntas são separadas aqui no nosso catecismo. Nós temos tudo isso na resposta 70. Então, como somos purificados pelo sangue de Cristo? Quando Deus perdoa os nossos pecados por causa do sangue derramado de Cristo. Entende? Então Deus nos perdoa por conta do sacrifício de seu Filho, né? Pergunta 17. Como somos purificados pelo Espírito Santo? Quando somos regenerados por Ele pela nova vida, não é? Então perceba que, mais uma vez, aqui o Zacarias dos Sinos está falando justamente sobre a obra de Cristo e sobre a obra do Espírito Santo. Basicamente, não apontando para o elemento do batismo em si, tá? Pergunta 88. Que benefício recebemos desse lavar? Não é? Deixa eu ver aqui como é que está aqui no catecismo para fazer só a harmonia. Isso. Então, que benefício recebemos deste lavar? Só um minutinho. Isso. Resposta: que em toda a verdadeira conversão a Deus, por toda a nossa vida, temos a certeza do pacto firmado com Deus e desse lavar espiritual que acontece pelo sangue e Espírito de Cristo. Ou seja, o batismo, ele não precisa ser, digamos assim, repetido, porque foi batizado, né? Não tem esse negócio de ficar repetindo o batismo, não. Tá? Porque a promessa dele é duradoura, né? Não vai mudar. Tá? Pergunta 289. Por que o lavar físico nos torna mais convictos do lavar espiritual? Porque Cristo o prometeu na instituição do batismo. E aí temos a instituição aqui. Deixa-me ler aqui agora o catecismo, não é? Porque nós temos mais conteúdo aqui ainda. Pergunta 71. Onde Cristo prometeu que nos lavaria? Com o seu sangue e espírito tão certo quanto somos lavados com a água do batismo. E aí na instituição da ceia, né? Aí basta ler os textos da Bíblia que nos institui a ceia. Eu vou ler a resposta aqui, ó. Na instituição do batismo. Que ceia, cara. Tô com ceia na cabeça. Porque a gente vai fazer essa Santa Ceia no domingo agora. Tô pensando na ceia. Foi mal. O batismo, não é? Na instituição do batismo, onde ele afirma: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado.
Essa promessa se repete aonde a Escritura chama o batismo de lavar regenerador e de purificação dos pecados, certo? Então, não precisamos ficar repetindo o batismo, tá bom? Vamos passar agora para o dia do Senhor 27, pergunta 72. Então, esse lavar exterior com água por si mesmo remove os pecados? E aí vem aquela questão, não é? A resposta é não. Somente o sangue de Jesus Cristo e o Espírito Santo nos purificam de todo pecado. Ou seja, o que nós como reformados cremos, porque isso é o que a Bíblia ensina, não é? Baseado na natureza do sacramento, é que o sacramento do batismo não remove o pecado. Eu sei que para católicos romanos e também ortodoxos, não é? O batismo ele tem essa função na igreja de remover pecados. Eu acho que o que acontece, e a nossa divergência de interpretação nesse sentido, é que para eles, quando se a Escritura fala, não é, por exemplo, usando o exemplo da ceia, isto é o meu corpo, para eles significa literalmente que isto é o corpo de Cristo. Eles não estão pensando que o sacramento ele é instituído com uma linguagem sacramental, não é? Que não aponta para si mesmo, para o próprio elemento em si, mas para Cristo. Não é? E no nosso caso, não, nós estamos realmente levando em consideração que Cristo fala com uma linguagem sacramental, porque ele está apontando para uma realidade espiritual e não para o elemento que ele está segurando nas mãos em si. Assim vale para o batismo também. Então, quando, por exemplo, no passado Deus instituiu, não é, com Abraão a circuncisão, você percebe que a circuncisão ela tinha um elemento físico, externo, cultural, local, regional, mas a circuncisão estava muito além de apenas um aspecto físico, digamos assim, tá? Alguns cristãos hoje fazem uma confusão muito grande com relação a isso e pensam realmente que circuncisão não tem nada a ver com batismo, não é o mesmo sacramento que o batismo, mudando a forma por causa das dispensações que são diferentes, não é? Acham que é uma outra coisa completamente diferente, porque eles olham muito, eles dão muita ênfase para as questões locais, culturais, que era dos judeus, tá? Mas a circuncisão tem um significado muito maior do que aquela questão local, não é? Que é cultural mesmo. A circuncisão estava apontando para a purificação e para o pertencimento a Deus. Não é? Era o sinal da aliança para o povo. Não é? O sinal de que eles participavam daquele pacto com Deus, que é o pacto de graça. Tá? Então, assim, levando em consideração essas questões, o foco central não era a circuncisão. A circuncisão, nesse sentido, não purificava ninguém, literalmente falando. Mas o Deus é quem purificava, não é, os verdadeiros filhos de Abraão. Então, a questão não era ser circuncidado na pele do prepúcio, era ser circuncidado no coração. Essa era a questão, porque o sinal era espiritual, de pertencimento a Deus, de purificação de vida, de separação do mundo, do paganismo. Esse é o significado, tá certo? Ou seja, é o que Deus opera no coração do seu povo e não simplesmente o ato em si. A mesma coisa é pensando no próprio batismo, como vemos aqui no nosso catecismo, não é? O próprio lavar com água em si não remove os pecados. Quem remove os pecados é Cristo e o Espírito Santo. Essa é a grande questão aqui. Ou seja, do mesmo jeito com relação ao batismo, não basta a pessoa tomar um banho, não é? A pessoa receber um banho com efusão, ou ser mergulhado 3 vezes numa piscina, uma vez só, ou então receber água na cabeça por aspersão, no caso. O ato em si, não é? Ele não é um fim em si mesmo. Ele não resolve o problema do pecado. Isso não faz nem sentido, na verdade, em toda a natureza da Escritura, da revelação, da história da redenção, não é? Deus não dá coisas que resolvem o nosso problema de verdade. O que ele está ordenando, na verdade, tem um significado maior, aponta para ele, para o seu poder, não é? E não para a coisa em si. Nem o próprio tabernáculo era um fim em si mesmo, não é? Nada que foi dado ao povo no passado era um fim em si mesmo. Tudo apontava para Cristo, para a obra de Cristo. Esse era o foco. Entendeu a situação? Era crer na promessa de Deus que estava sendo comunicada por meio daqueles sacramentos, ou então por meio daquelas ordenanças cerimoniais. A mesma questão é quando nós olhamos para o batismo, nós estamos observando também que o lavar externo aponta para um lavar interno. Então o que importa de fato é o lavar interno, que é significado pelo lavar externo. Então nesse sentido não pode, digamos assim, não estar separado do outro, não é? Então o batismo externo tem que acontecer, porque ele aponta para aquilo que o Espírito Santo faz, aquilo que o sangue de Cristo faz. Simplesmente isso. Mas a pessoa pode simplesmente passar pelo banho, não é, passar pelo batismo, no corpo, nesse sentido, com água, mas ainda assim não ser regenerado, não ter seus pecados, não ser redimido de seus pecados e continuar uma vida ímpia, não é como de fato um filho das trevas. Isso acontece. Quantas pessoas não foram batizadas,
não é? E tanto quando eram crianças e cresceram e se desviaram do evangelho, não é? Rejeitaram a igreja e a fé de seus pais, ou então mesmo quando adultos, depois de alguns anos, se arrepende, vê que não é aquilo que a pessoa quer de fato, vai embora da igreja. Entende a situação? E aí? Será que realmente o batismo purifica pecados? A pessoa então vai ser perdoada por Deus e purificada, redimida e regenerada mesmo vendo uma vida inteira na impiedade? É óbvio que não, isso não tem sentido. Então nós não podemos limitar a obra de Deus ou a graça de Deus nos próprios elementos dos sacramentos, entende? Então o batismo em si, o lavar a pessoa externamente com a água, por si só não resolve o problema do pecado. É Cristo quem redime nossos pecados pelo seu sangue derramado. É o Espírito Santo quem nos regenera, nos dando nova vida pelo seu poder. Simplesmente isso, tá bom? Para que não haja confusão. A pergunta 73. Então, por que o Espírito Santo chama o batismo de lavar, regenerador e de purificação dos pecados? E a resposta nós temos aqui, que é muito clara. Deus fala assim por uma razão importante. Ele nos quer ensinar, lembra da natureza do batismo, não é? Do sacramento? Ele nos quer ensinar que o sangue e o Espírito de Cristo removem os nossos pecados, assim como a água remove a sujeira do corpo. Então é uma questão, não é, de exemplo. Tem um tipo de equivalência, mas é como exemplo. Exemplo. Assim como acontece naquilo que é externo, não é, que você está vendo, esse mesmo processo acontece de maneira espiritual, operado pelo Espírito Santo, aplicando a obra de Cristo. Então não é a coisa física externa que é a bênção em si e que resolve o problema do pecado, mas é o que o Espírito Santo opera naquele que é batizado. Entende? Esse é o ponto. Então, mais uma vez, Deus fala assim por uma razão. Ele nos quer ensinar que o sangue e o Espírito de Cristo removem os nossos pecados, assim como a água remove a sujeira do corpo. Então a ideia realmente é pegar o exemplo. É como o sacramento é como se, nesse sentido, fosse um exemplo assim. Olha, veja, pega aí uma louça suja, uma roupa toda suja. Não, vamos dar um exemplo com a pessoa mesmo. Imagina aí que a criança foi brincar num dia meio chuvoso, tinha muita lama, e ela foi brincar na lama, pulou no lamaçal, naquela poça, ficou todo encharcado, todo melado de lama, dos pés à cabeça, todo podre, não é? Chega a estar com uma casca, não é? Tá com uma nova pele só de lama, de barro duro realmente no couro, não é? Imagina aí. Então, como é que você vai purificar aquela criança? Dando um banho, não é? Você precisa dar banho naquela criança. E qual é o elemento principal? Eu não estou levando em consideração sabão que você vai usar, shampoo, esse tipo de coisa. Eu estou falando sobre o elemento principal para limpar o corpo da criança, para purificar. É a água. Pois bem, assim como a água é usada para dar banho nessa criança que está podre de lama, assim também, não é, o próprio Espírito Santo faz no coração dos filhos de Deus, na vida dos filhos de Deus. Espiritualmente ele purifica, ele regenera e aplica, não é, os benefícios de Cristo, a saber, não é, o seu sangue derramado na vida dessa pessoa, para que essa pessoa seja redimida. Então é uma questão de mostrar um sinal que na verdade aponta para algo maior, para o seu significado, tá? É isso. Continuando, porém, ainda mais importante, ele nos quer assegurar, por meio dessa garantia e sinal divinos, que somos tão verdadeiramente purificados e espiritualmente dos nossos pecados, assim como somos fisicamente lavados com água. Então, a ideia realmente de podermos ter um sacramento instituído por Cristo para podermos contemplar ali, participando, é que tenhamos em nosso coração essa convicção, essa certeza, tal qual estou vendo isso acontecer ali no batismo, assim também eu creio que eu fui lavado pelo sangue de Cristo e regenerado por seu Espírito Santo, purificado pelo Espírito Santo. Esse é o ponto central. Se se perde isso de vista, o batismo torna-se apenas um lavar externo. Não tem muito significado a mais. Tá? Esse é um ponto realmente central. Agora, vamos para a pergunta final. Deixa eu ver quanto tempo de aula já aqui. Temos 36 minutos de aula. A pergunta 74. As crianças pequenas devem ser batizadas?
Essa é a parte que os irmãos batistas vão travar, né? Eu falo batistas, mas pensando em todos, né? Que não são reformados e que rejeitam, né? Que acabam rejeitando o pé do batismo. Então, as crianças pequenas devem ser batizadas? A resposta reformada, bíblica, sim. As crianças, assim como os adultos, pertencem à aliança e à Igreja de Deus. Através do sangue de Cristo, lhes são prometidos, da mesma forma que aos adultos, a redenção do pecado e o Espírito Santo, que opera a fé. Assim, as crianças, por meio do batismo como sinal da aliança, devem ser enxertadas na Igreja de Cristo e distinguidas dos filhos dos incrédulos. Na velha aliança, isso era feito pela circuncisão, que na nova aliança foi substituída pela instituição do batismo. Antes de comentar isso, eu quero ver aqui se temos aqui uma pergunta equivalente a esse assunto aqui no Catecismo Maior de Zacarias dos Sinos, tá? Vamos lá. Cadê? Pergunta 293. Mas as criancinhas são corretamente batizadas, já que não lhes foi ainda concedida a fé? Aqui já é mais direto, né? Porque o argumento credo-batista, nesse sentido, que acaba rejeitando o batismo para as crianças, nesse sentido, os bebezinhos, né? É justamente esse: a criança não pode exercer fé, e o batismo, por mais que seja um sacramento, é um sacramento de fé. Sem fé não se pode receber o batismo. A resposta aqui então, né? Mas as criancinhas são corretamente batizadas, já que não lhes foi ainda concedida a fé? Resposta: são sim. Porque a fé e a confissão dela são exigidas dos adultos antes do batismo. De sorte que não podem ser incluídos no pacto de Deus de nenhum outro modo. Para as criancinhas, contudo, basta que sejam santificadas pelo Espírito de Cristo proporcionalmente à idade delas. Simples assim, não é? Então, eu já tenho outros vídeos falando sobre esse assunto das crianças, tá? Eu vou ler aqui, já li aqui a resposta do nosso catecismo, mas temos aí uma pergunta, na pergunta 294, no Catecismo Maior aqui de Zacarias dos Sinos. Mas por que é indispensável que sejam batizadas? Isso aqui é um ponto importante. Antes de chegar nessa pergunta aqui e resposta, eu vou comentar mais sobre o batismo das crianças, tá? Eu já tenho vídeos aqui sobre isso, então não vou me estender tanto nessa aula sobre esse assunto. Mas por alto, nós podemos compreender o seguinte, que, primeiro de tudo, para os irmãos que estão acompanhando aqui essa playlist, não é, e que talvez não sejam reformados ou acabem rejeitando a ideia do pé do batismo, eu peço aos irmãos que tenham paciência e que estudem com honestidade esse assunto, porque para nós reformados isso é suficiente. Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós vemos isso aí. Não é? É muito difícil você acompanhar a leitura bíblica, não é? Uma leitura realmente panorâmica e geral da Escritura, e perceber a aliança de Deus, e você acabar tendo a conclusão de exclusão das crianças. Isso não faz sentido, nem mesmo com a natureza das alianças. Não é? Nós sabemos que fomos salvos sempre pela graça de Deus, por meio da fé, desde a antiga aliança até agora, mas ainda assim nós sabemos que a nova aliança, nesse sentido, ela, de maneira muito mais abundante, ela demonstra essa graça. No passado também era demonstrada. Todo mundo sempre foi salvo pela fé. Nunca existiu salvação pela lei, por obras. Isso não existe na Bíblia. A religião verdadeira bíblica é aquela que nos ensina o caminho da fé, não negócio de obras para ser salvo. Nunca ninguém foi salvo porque mereceu isso, porque ninguém merece. Mas no Novo Testamento o que nós temos é uma ampliação desse entendimento, desse conhecimento. A pregação de Cristo, a pregação dos apóstolos apontam justamente para isso, para uma graça que é abundante, que é muito mais esclarecida, muito mais aplicada. Então a natureza da nova aliança, ela é muito mais graciosa no que diz respeito a expressar mais a graça, a deixar ela escancarada para que todos vejam, não é? E até se escandalizem com tal graça, como muitos se escandalizaram. Sendo assim, então é muito mais muito mais compatível, não é? E lógico as crianças serem incluídas, não é? Na aliança da graça pelo batismo, porque combina com a aliança da graça, combina com o entendimento da graça. Você fica pensando, se no passado, onde a graça do Senhor não era tão escancarada no sentido de ser ensinada, não é? Ou tão enfatizada,
e as crianças eram, naquele regime um pouco mais fechado, cultural, incluídas naquela aliança por meio da circuncisão, não seria muito mais lógico que agora, não é, quando você tem um sacramento que combina muito mais com a natureza da nova aliança, por ser um sinal que usa a água, que é algo muito mais universal e não está preso a uma cultura, mas pode ser compreendido por todas as demais culturas. É algo realmente muito universal, muito prático e compreensivo, não é? Não é muito mais lógico que as crianças, nessa natureza da aliança tão graciosa, sejam incluídas? Aí ainda vem outra questão, não é? A doutrina reformada, ela não nasce apenas credo-batista, ela nasce pedo-batista, não é? Talvez alguns irmãos aí queiram discordar, mas eu sinto muito, eu respeito os irmãos. Eu vou conversar com o pastor Batista aqui em alguma oportunidade, né? Estou aguardando essa oportunidade, que eu já convidei ele algumas vezes. Ele prometeu que vai, sim, é só questão de agenda, mas uma hora vai acontecer. E eu vou, claro, ouvir o irmão, porque eu não estou chamando ele para um debate, mas para ele apresentar um pouquinho do que ele pensa, né? Eu vou fazer algumas perguntas, mas não é debate. Mas o ponto é esse, não é? O ponto é esse. A fé reformada, ela é, nesse sentido, pactual e pedobatista, tá? Inclusive, os cânones de Dort, as doutrinas da graça que nós defendemos tanto, né, os 5 pontos do calvinismo, eles são completamente compatíveis com a ideia do pedobatismo. Aqueles teólogos em Dort, no século XVII, que defenderam aquelas doutrinas da graça que nós conhecemos hoje, que subscrevemos, não é? Eles eram todos pedobatistas, não é? Todos pedobatistas, tá? Ou seja, eles todos acreditavam na teologia do pacto e a aplicação do sacramento do batismo nas crianças dos filhos dos crentes, né? Os filhos dos crentes, no caso, não é? Nas crianças pequenas da aliança, tá? Então, esse era o pressuposto daqueles irmãos, né? Por isso que não faz muito sentido para mim, como reformado, confessional, algumas coisas que alguns batistas dizem, não é? Eu os respeito demais, são meus irmãos, mas nisso a gente vai divergir até o fim. E tudo bem, não tem problema não, tá? Tudo bem, mas para pensar. Se aplicar o batismo a uma criança não faz muito mais sentido na lógica da teologia da aliança e da graça, não é? Dos 5 pontos do calvinismo. Poxa, para pensar. Eu consigo aceitar de boa a graça de Deus no que diz respeito à eleição incondicional, mas tenho dificuldade de aceitar a graça de Deus aplicada a uma criança, não é? Tendo como sinal o batismo? Não é? Então, o que seria mais complicado nessa lógica? Não é eu aplicar a um bebê que já está ali, já nasceu, né, um bebê, ou então garantir esta graça na eternidade. Entende a situação? Então, o batismo de uma criança, ele é uma demonstração de graça extravagante mesmo. Você quer ver graça de Deus, você vai ver no batismo de uma criança. Justamente porque numa criança pequena, você está vendo uma total dependência. Ela é completamente carregada por seus pais. Ela não tem dons, ela não tem capacidades para responder. Então ela depende de seus pais para serem carregadas até Cristo. Entende? É mais ou menos você olhar, por exemplo, quando Cristo repreende os seus discípulos. Não é? E quando ele repreende seus discípulos, é justamente por causa disso. Havia um entendimento de que os discípulos, por exemplo, ali, eles queriam que as crianças fossem como os adultos. Basicamente é isso. É o que as pessoas querem hoje, que as crianças, quem é credo-batista, quer que a criança seja como um adulto, ou seja, que ela tenha condições de responder, de professar a sua fé para então serem batizadas. Ou seja, primeiro sejam como os adultos. Quando Cristo nos ensina que os adultos devem ser como as crianças, totalmente dependentes. Então a criança é o exemplo máximo, não é, de aplicação da graça de Deus nesse sentido, que nossos olhos podem enxergar. Nós não conseguimos enxergar a eternidade, né? A eleição incondicional, não. Isso é a verdade revelada, mas não é o que nós podemos ver. Mas a criança sendo batizada, não é? Sendo uma demonstração da graça de Deus absoluta, nós podemos ver, tá? Então, as razões para nós batizarmos crianças tem tudo a ver com a Escritura Sagrada, tem a ver com a aliança. Estamos seguindo a mesma lógica, somos filhos de Abraão. Então, é importante que os irmãos estudem a respeito desse assunto com honestidade. Com honestidade. Tá? Eu sei que não vai resolver isso, porque alguns irmãos não vão conseguir fazer o que eu vou dizer aqui. Eu posso falar assim, eu tenho propriedade para falar, porque eu não fui a vida toda credo batista. Eu fui criado num contexto batista, então, pentecostal, batista e tudo. Me tornei até dos 5 pontos do calvinismo, sendo um credo batista apenas. E depois conheci a teologia da aliança, e para mim, a lógica da teologia do pacto me venceu. É aquilo, eu olho para a Escritura, eu vejo aquilo ali de maneira tão clara. É como se você tivesse todas as pecinhas encaixadas
perfeitamente uma linha muito segura, tá? E você tivesse aqui uma pecinha faltando, mas que eu estou vendo tanta harmonia nas demais pecinhas que eu já sei mais ou menos, eu já sei na verdade o que essa pecinha é. Já sei o que tem ali, o que vem pela frente, antes que seja posto, não é? É assim que eu acabo entendendo a teologia da aliança. É muito claro nesse sentido, tá? É muito claro. Eu acho que algumas indagações dos irmãos batistas são perguntas muito mais modernas, não é? Que não foram respondidas pelos apóstolos porque não eram problemas para eles naquele momento. São perguntas de agora, que alguns irmãos acabam colocando no contexto bíblico, sendo que não tem nada a ver com o contexto bíblico essas perguntas, tá bom? Então, essa é a razão, certo? Aqui, então, eu vou ler a última pergunta do Catecismo Maior de Zacarias dos Sinos. Pergunta 294, então. Mas por que é indispensável que sejam batizadas? Essa é a fé reformada, tá? Primeiro, porque Deus determina que todos a quem ele recebe em seu pacto sejam marcados com o batismo. E aí vem uma pergunta: os filhos dos crentes são ou não são membros da aliança? Né? Porque eu acho estranho que alguém que se diga reformado, até cristão, não precisa nem ser reformado não, eu acho muito difícil que cristãos acabem entendendo seus filhos como sendo de fora. Eu acho que não tem cristãos que criam seus filhos como se fossem de fora da aliança, como se fossem ímpios. Pelo contrário, eles ensinam os filhos a orar, a ler a Bíblia, a ter uma vida devocional, os levam para a igreja. Não seria mais lógico deixá-los à vontade e quando mais tarde, né, evangelizá-los para ver se eles iam querer de repente ir para a igreja? Né? Então, os filhos dos crentes, contudo, são e permanecem membros do pacto da graça se ao chegarem à idade, pacto da graça, se ao chegarem à idade da razão, não se excluírem dele pela incredulidade. Pois Deus afirma que será também o Deus deles, e Cristo afirma que dos tais é o reino do céu. Então, de fato. E não é uma palavra genérica de Cristo a todas as crianças. Né? Isso é claro. E se alguém acha que a fé reformada nesse sentido acaba sendo exclusivista, porque nós reformados confessionais, eu digo, não estou falando de reformado Nutella velho, não, estou falando de reformado confessional. Não vai dizer jamais que alguém é salvo só porque é criança, né? Porque senão, né, vocês já entenderam a lógica, né? Se uma criança é salva só porque é criança, segue-se então que, tipo, não é muita vantagem deixar crescer, né? Você entendeu o que eu quero dizer? Não faz sentido, né? Você vai ter um meio de salvação que não seja Cristo? É uma outra teologia do purgatório isso aí, tá? É uma teologia que coloca alguma coisa a mais para a salvação. Segundo, porque o batismo substitui a circuncisão. Portanto, já que as criancinhas eram circuncidadas no Antigo Testamento e a graça de Deus não foi limitada na vida de Cristo, antes foi derramada mais plenamente, elas agora devem também ser batizadas. Ou seja, a teologia da aliança nos ensina que o novo pacto, a nova aliança é muito mais... A graça é muito mais evidente, não é? A graça sempre esteve aí, porque nunca houve salvação sem a graça, mas ela é muito mais evidente nesse contexto de aliança, tá? Então, esse é um ponto muito, muito importante. Meus irmãos, eu quero encerrar então a aula de hoje, agradecendo aos amados irmãos, tá bom? Pela paciência. Continuem a estudar, certo? Eu vou até ler aqui para nossa conclusão o artigo, o capítulo 28 da Confissão de Fé de Westminster, do batismo, e nós concluímos então a aula, tá bom? Então agradeço aos irmãos pela paciência, compartilhem, ajuda o canal, tá certo? O batismo, inciso 1, o batismo é um sacramento do Novo Testamento instituído por Jesus Cristo, não só para solenemente admitir na igreja a pessoa batizada, mas também para servir-lhe de sinal e selo do pacto da graça, de sua união com Cristo, da regeneração, da remissão dos pecados e também da sua consagração a Deus por Jesus Cristo a fim de andar em novidade de vida. Este sacramento, segundo a ordenação de Cristo, há de continuar em sua igreja até o fim do mundo. Inciso 2. O elemento exterior usado neste sacramento é água com a qual um ministro do Evangelho, legalmente ordenado, deve batizar o candidato em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Inciso 3. Não é necessário imergir na água o candidato, mas o batismo é devidamente administrado por efusão ou aspersão. Inciso 4.
não só os que professam a sua fé em Cristo e obediência a Ele, mas os filhos dos pais crentes, embora só um deles o seja, devem ser batizados. Inciso 5º. Posto que seja grande pecado desprezar ou negligenciar esta ordenança, contudo, a graça e a salvação não se acham tão inseparavelmente ligadas com ela, que sem ela ninguém possa ser regenerado e salvo, os que sejam indubitavelmente regenerados, todos os que são batizados. Inciso 6º. A eficácia do batismo não se limita ao momento em que é administrado. Contudo, pelo devido uso desta ordenança, a graça prometida é não somente oferecida, mas realmente manifestada e conferida pelo Espírito Santo àqueles a quem ele pertence, adultos ou crianças, segundo o conselho da vontade de Deus, em seu tempo apropriado, ou seja, o conselho da vontade de Deus, isto é, sua soberania absoluta sobre tudo, sobre a nossa salvação, não é apenas quando nos convém. Inciso 7º. O sacramento do batismo deve ser administrado uma só vez a uma mesma pessoa, tá? E aqui, para vocês só terem essa noção de como a fé reformada, tanto o que nós vemos na Sessão de Unidade, no contexto do continente, como também no contexto mais inglês e escocês, estão harmonizados, tá bom? Então, muito obrigado, meus irmãos, Deus abençoe e até a próxima aula no nosso Catecismo de Heidelberg. Valeu!